Bom dia, galera. Bom dia, Bom dia, Lucas. Carlos. Bom dia, Hugo, Gabriel. Beleza? Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. E vocês? Ué, pô, não tá mexicano mais não. Você Ah, viu aí, ó? gostei. Ó, tirei aqui. Sei não, pô. Só porque eu mandei a fotinha Ah, lá do. foi. Aquele cara era feio demais, pô. Eu sou feio, mas aquele cara Pô, é sua cara, horroroso. velho. Sua cara. Aquele cara é horroroso. Tô brincando. Pareceu mesmo. Ah, tirei. Aquele negócio incomoda demais. Agora, minha mulher, acho que é melhor com aquele, aquele bigode e aquele cavanhaque, que disfarça a gordura. Fica com cara de mais magro. Você tá voltando a trabalhar agora, né, professor? No segundo emprego, aí tem que. Boa aparência, né? Fundamental. Você sabe que você tem experiência nisso. Você, você é o mestre dessa profissão. Você que é meu mentor, pô. Você que me ensinou, então. Ai, ai, sei, velho. Ai, galera. Deixa eu ver aqui. Primeiro a nossa correção, né? Correção. Deixa o povo chegar. Só tem 5 pessoas aqui. Deixa a galera chegar aí pra gente começar. Moça. O povo tá dormindo. Não pode, né? Já teve aula. Porque falou aula de Carlos, aquele besta, ninguém vai assistir. Só os interessados estão aqui, ó. 5. Gabriel, Hugo, Lucas e Vitória. Vou esperar mais um minutinho Tô aí. aqui só. Ô, Carlos. Oi? Tô aqui. Eu vi, Gabriel. Eu vi. Você, Hugo, Lucas. Agora tá chegando o Lucas Henrique. Vitória tá aí também. Chega mais alguns aí pra gente começar. Bom, vamos lá. Conforme eles forem chegando aí, a gente vai admitindo aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo tranquilo? O áudio tá baixo, professor. O áudio tá baixo? Deixa eu ver se melhora aqui um pouco. E agora, como é que tá? Melhorou ou continua baixo? Deu uma melhorada, mas ainda tá um pouquinho baixo, Pouco, mas né? dá pra Eu vou escutar. falar, vou tentar falar mais alto aqui, tá bom? Viu? Pra ver se melhora aí pra vocês um pouco. Deixa o pessoal chegando aqui, entrando. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos corrigir a atividade, né? Que vocês me enviaram ontem. Ou teriam que ter me enviado ontem. E aí a gente vai fazer essa correção, tá? Que é essa última parte de eletromagnetismo. Aqui a gente vai encerrar a parte de eletromagnetismo, tá? Tem uma coisa que fala de fluxo magnético, para calcular o fluxo magnético. A gente pode até depois citar para vocês, mas não tem relevância, tá? Isso não é cobrado no vestibular, não é cobrado no Enem, cálculo de fluxo magnético, porque precisa de dados que são variáveis. Então, ele pode até fazer uma suposição, mas não tem muito sentido, porque isso muda constantemente, tá? Então,
ele nunca cobra, eu nunca vi nenhuma questão envolvendo cálculo de fluxo magnético. Mas depois eu vou citar para vocês a fórmula e falta falar de transformador, que são duas solenoides, depois eu vou detalhar para vocês, e capacitores, tá? E aí a gente encerra todo o conteúdo do ensino médio de física, certo? Nós já havíamos começado a nossa revisão lá no início do ano, né? A gente já tinha trabalhado algumas questões do Enem, questões de vestibular, de movimento uniforme, uniformemente variado. Se eu não me engano, nós chegamos até o movimento circular, não foi isso? Depois eu vou conferir direitinho, tá? E essa semana a gente vai começar nossa revisão também. E aí a gente vai falar de dinâmica, tá? Hoje, se der tempo, a gente já dá uma introduzida, uma relembrada em dinâmica, que é o assunto da aula de quinta-feira, tá? E aí depois a gente continua trabalhando questões do Enem e questões de vestibulares, tá ok? Esses assuntos a gente vai ver muito mais questões de vestibular do que questões do Enem propriamente dito. Todas que eu achar do Enem envolvendo esses conteúdos para a gente poder comentar, eu vou colocar aqui para a gente comentar, tá certo? Agora é porque esse assunto é pouco cobrado, por exemplo, dinâmica é pouco cobrado no Enem, tá? Só alguma coisa de roldana, de tração, que pode ser cobrado. Mas aí, conforme eu for achando as questões envolvendo esses conteúdos que a gente está revisando, eu vou colocar aqui questões do Enem também para a gente comentar. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão da lista de vocês falava o seguinte: um condutor retilíneo e muito longo é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Qual a intensidade do campo a 50 centímetros do fio? Então, você sabe que num campo magnético de um condutor retilíneo, B é igual a MO vezes I sobre 2πr, tá? 2πr aí é para facilitar o cálculo. Então, nós temos a constante 4π vezes 10 a menos 7 vezes 2 amperes, que é a corrente, sobre 2π vezes 50 centímetros, 0,5 metros. 5 vezes 10 a menos 1, tá? Aí você corta 4π com 2π, fica 2. Ô, Carlos, Vezes mas não é de 4, 50? 50 centímetros. 50 centímetros você divide por 100, dá 0,5 metros. 0,5 é 5 vezes 10 a Assim. menos 1. Tá? 5 vezes 10 a menos 1. Então vai ficar 4π dividido por 2π dá 2. 2 vezes 2, 4 vezes 10 a menos 7. Dividido por 5 vezes 10 a menos 1. 4 dividido por 5, 0,8. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 1 fica 10 a menos 6. Corre a vírgula aqui para a direita, diminui 1 no expoente, 8 vezes 10 a menos 7 Tesla vai ser o valor do campo magnético nesse condutor, a 50 centímetros do fio. Beleza? Bom, agora, segunda questão, ele diz o seguinte: duas retas paralelas conduzem com a mesma intensidade de 10 amperes. Correntes com a mesma intensidade de 10 amperes. Então, os dois condutores fazem corrente de 10 amperes. Calcule a intensidade do vetor indução magnética no ponto P, situado entre as retas aqui, e dá o valor da constante, que nem precisava passar. Observe que do condutor 1 está a 5 centímetros, do condutor 2 está a 10 centímetros. Ok? Bom, vamos lá. Tem que calcular um e de outro, hein? Você calcula um e o outro, exatamente. Depois você vai ver a direção e o sentido de cada um, ver qual é o maior. Se aí a direção e o sentido você vai analisar. Você vai somar ou subtrair, ou tirar para o Pitágoras, aí depende da disposição. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai calcular o campo magnético do condutor 1. Aí você pode escolher aleatoriamente, não tem diferença. Vou pegar o condutor 1, o de cima aqui, tá ok? Então vamos chamar esse de cima B1. B1 cria um campo magnético no ponto P que tem intensidade de quanto? Vamos ver aqui.
4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente, que é de 10 amperes, sobre 2π dividido pelo raio, que aqui para o condutor 1 é 5 centímetros, ok? Então, 2π vezes 5 vezes 10 a menos 2, porque tem que estar em metro, 0,05 metros. E aí você calcula, 2π vai dar aqui 4π vezes 10, 40π, dividido por 10π vai dar 4. Conserva a base, subtrai os expoentes, 10 a menos 7, 10 mais 2 vai ficar 10 a menos 5. Então, o condutor 1 cria no campo, no ponto P, um campo magnético de 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Esse campo do condutor 1, ele vai estar entrando ou saindo no ponto P? Hein, terceiro ano? O que, professor? Não entendi. O campo magnético aqui, de 1, ele vale 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Ele está entrando ou saindo no ponto P? Entrando. Entrando. Você bota a regra da mão direita, muito bem. Polegar no sentido da corrente, então o condutor está aqui, o polegar está para cá. O ponto P está aqui embaixo, então seu dedo vai entrar, passar por fora e sair na parte de cima. Então, para esse condutor de cima, o ponto P está aqui, o campo vai estar entrando no plano do quadro. Beleza? E para o condutor 2, que está embaixo, o ponto P está aqui. Vai usar a mesma regra. A mesma regra, só que aí o condutor, ó, o dedo vai passar por baixo e vai sair no ponto P. Então, para o condutor de cima, ele está entrando, para o condutor de baixo, ele está saindo. Isso quer dizer que os campos têm sentidos opostos. Como é que você vai tirar o campo resultante em P? Você vai diminuir um do outro. Então, calculo B1, que eu já achei aqui, 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Calculo agora o valor de B2 e depois eu vou subtrair um do outro. Beleza? Então, vamos lá. B2. MO vezes I2 sobre 2πr. Tá? B2 vale 4π vezes 10 a menos 7, que é a constante, 10 amperes é a corrente, que é igual para os dois, 2π da fórmula, só que para B2, observe o quê? Que ele está a 10 centímetros de distância. Isso quer dizer o quê? Que ele está mais afastado do ponto P. Então, a intensidade do campo 2 vai Tá ser maior. menor, porque ele está mais distante, certo? É inversamente proporcional à distância. Quanto mais distante do fio, menor a intensidade do campo. Aqui, ó, o campo B2 ele é menor do que o campo B1. Então, vai ficar 40π vezes 10 a menos 7 dividido por 20π vezes 10 a menos 2. Vai dar 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Ok? Então, achei o campo de B1 e de B2. Agora, eu vou fazer o quê? Subtrair B1 menos B2. Então, o campo resultante vai dar quanto? 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Certo? E esse campo de 2 vezes 10 a menos 5 Tesla vai estar entrando ou saindo do papel. Prevalece a direção e o sentido do maior. Certo? Quem é o maior? B1. E B1 nós já vimos que ele está entrando no plano do ponto P, no plano do papel em P. Então, vai ficar o sentido de B1, entrando no plano do papel. Tranquilo? Dúvidas, meu povo? Tá na paz? Carlos, só uma Fala, coisa, Gabriel. rapidão. Pode falar. No B2, né? Sim. Como é que fala? Assim, como eu entendi, porque você não cortou de vez, porque B1 ficou 4. Por que você não cortou também? 4π não tem problema. Você pode dividir 2π por 4π por 2π, vai ficar 2. 2 vezes 10, 20, dividido por 10 vai dar 2 do mesmo jeito, viu? Não tem problema não, Gabriel. Você pode simplificar antes, ou simplificar no final, ou não simplificar e calcular junto, que o resultado dá o mesmo. Tá bom? Obrigado. Isso aí não altera não. Valeu. Pronto, meu povo. Agora aqui. Terceira. Considerar um fio reto e longo e dois pontos P e S, tais que as distâncias de S ao fio é o dobro da distância de P ao fio,
Quando a corrente elétrica no fio tem intensidade I, gera em P um campo de indução de intensidade B. Se a corrente for de 2I no mesmo fio, ela gera em S uma indução de um campo magnético de indução de intensidade igual a quanto? Vamos lá, calculei para mim, o raciocínio é o mesmo. Você vai usar a fórmula, né? Vocês já fizeram isso aí. Qual Para foi mim, a a resposta é a letra B. Gabriel acha que é B. Mais alguém aí? Vocês colocaram o que lá? Letra C, professor. Letra C, quem foi que falou letra C? Lucas. Lucas, letra C. Lucas respondeu C, Gabriel B. Quem mais? Ninguém? Letra C. Letra C. Muito bem, falou também. Ótimo. A resposta correta é letra C, tá? Por quê? Vamos ver. A gente vai calcular primeiro o campo, aquele tipo de questão que eu falei para vocês que eles estão cobrando muito no vestibular atualmente. Ele pede para você calcular sem valores numéricos. Nós vimos exemplos disso aí em força elétrica, em campo elétrico, força magnética, agora a gente está vendo também no campo magnético. Então, eles estão fazendo muito isso aqui, porque evita de você fazer cálculo numérico, colocar valor de constante, de π, e você está mostrando que tem conhecimento do conteúdo e raciocinando de forma correta, ok? Então, vocês vão se deparar bastante com esse tipo de questão atualmente. Então, ele fala o seguinte, que se a corrente é I, no ponto P, você tem um campo B. Então, você sabe que B é igual a MO vezes I sobre 2πr. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar agora as alterações que ele propôs. Então, eu vou ter um novo campo magnético, que eu chamei de B', que é igual a constante vezes a corrente nesse campo. A corrente agora tem intensidade de 2I sobre 2π vezes R. Porém, ele está pedindo aqui a intensidade no ponto S. Aqui era no ponto P. S é o dobro de P de distância. Então, se a distância de P é R, a distância de S é 2R. E aí você vai dividir 2 por 2, volta a MO vezes I sobre 2πr. Isso quer dizer o quê? Que o campo, o novo campo gerado com as alterações, vai apresentar exatamente a mesma intensidade do campo inicial. Por isso que a resposta é a letra C. B é igual a B', ou seja, o novo campo criado é exatamente igual ao campo que ele tinha inicialmente. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Agora, dois fios retilíneos e paralelos, perpendiculares ao plano do papel, são percorridos por corrente de mesma intensidade, sentidos contrários, conforme indica a figura. No fio A, a corrente tem o sentido de aproximação do leitor. Então, ele sai do papel em direção ao nosso olho. E B está entrando no plano do quadro, sai do olho em direção ao papel. Então, nós temos sentidos diferentes, ok? O vetor que melhor representa a indução magnética no ponto P sobre a perpendicular aos fios será o quê? Então, já botei a resposta aqui, vai ser B, tá? Letra B. Ô, Carlos, só uma coisa que nessa aí que eu tava com a dúvida. Você disse que ele vai em direção ao seu rosto, como assim? Não entendi. O A está saindo do papel em direção ao meu rosto, a corrente. E o B está saindo do rosto entrando no papel. Aqui, a bolinha indica que está saindo. O xizinho indica que está entrando. Entendeu? É como se o fio tivesse assim, Gabriel. Deixa eu abrir aqui. O fio está assim, o plano do quadro está aqui. E o fio está assim, de frente, tá vendo? Então, ele está saindo em direção ao meu olho, para A. E para B, ele está entrando. Percebeu? Como se eu tivesse assim, assim e assim. O fio está assim, como se fosse meu braço. Perpendicular ao plano da tela do computador, ao plano do papel. Para A, ele está saindo, a corrente está vindo para o meu olho. E para B, ele está entrando no plano do papel. Sentido oposto, hein? Sentido contrário, isso. Aí, como é que você vai achar o vetor? Então, para A que está saindo, você vai colocar o polegar no sentido
da corrente, então em direção ao meu olho, vai fechar o dedo. Então, para A, o vetor aqui vai ser para cima, ó. Deixa eu fazer aqui. O vetor de A aqui no ponto P vai ser aqui, ó, para cima. Esse é o campo magnético de A. Ok? E o de B vai ser, ó, está entrando, você vai fechar o dedo, ele vai passar assim. Então, tangente ao ponto P vai ser essa reta aqui para baixo, ó. Certo? Esse daqui é o campo B', outro campo. Certo? E por que a letra B, terceiro ano? Ele não disse que a corrente tem a mesma intensidade e sentidos contrários? Não teria que anular? Bora, eu estou esperando a resposta de vocês. Será que essa questão não está errada Ô, e não tem professor, resposta? eu não tô conseguindo, não sei como, não sei nessa parte não, ali, porque para baixo. Para baixo, porque para B ele está entrando, certo? Entrando no plano do quadro. O fio está assim, você vai colocar a mão assim. E o ponto P está aqui. Então ele vai passar assim, ó. E aí você pega tangente a esse ponto que está assim, ele vai ficar assim para baixo, ó. Ele vai pegar tangente ao ponto B aqui. Certo? Sim, estou esperando. Por que não é zero, meu povo? Ou essa questão está errada? E eu respondi errado. Bora, terceiro ano. Vestibular tá aí, Enem tá aí também. Bora, quem se habilita? Vocês estão Eu dormindo. vou dar assim, viu, professor? Porque tá nulo, um tá para cima, o outro tá para baixo. Aí tinha que ser zero aqui a resposta, entendeu? Um anulando o outro, teria que ser zero. Aí tinha que ser aqui, resposta letra E ou D, sei lá, zero ou nulo, tá? Só que não tem. Bora, meu povo, cadê? Tem 14 pessoas, só o Gabriel que deu a opinião dele. Bora, como é que vocês Não vão sei passar no não, professor. vestibular desse jeito? Por que não anula, meu povo? Leiam a questão e me respondam. Agora vocês têm que raciocinar. Professor, Fala, Gabriel. embaixo ele tá afirmando que o vetor tá ele deu a primeira parte que ele mostra para cima. Já na, na outra ele diz que é perpendicular, então no sentido ele vai estar no contrário, então é da letra B mesmo. Não, aí ele só está falando, perpendicular que ele está falando, Gabriel, é a corrente aqui, ó, ao plano do papel. Que uma é perpendicular saindo em direção ao olho do leitor aproximando. E a outra entrando. Perpendicular que ele fala estão os fios em relação ao papel. O vetor vai estar um para cima e um para baixo, tá? Eu quero saber por que não anula. Se ele disse que é a mesma intensidade em sentidos contrários. Até agora ninguém respondeu. Nada? Vou te falar, vocês estão devagar, viu? Vamos estudar, senão o bicho vai pegar. Por que esses vetores não se anulam no terceiro ano? Porque o que ele disse aqui, que tem a mesma intensidade, é a corrente. A corrente tem a mesma intensidade em sentidos contrários. O campo vai ter a mesma intensidade? Não. O campo de B vai ser maior do que o campo de A. Por que o campo de B vai ser maior do que o campo de A? Porque B está mais próximo ao campo. Então, mesmo tendo a mesma intensidade da corrente, a distância de B ao ponto é menor. Então, o campo magnético criado por B, pelo fio B, ele tem maior intensidade. Então, A vai criar um campo para cima, Chega mais perto. B vai criar um campo para baixo,
Como o B está mais próximo, tem maior intensidade, isso significa que você tem um campo mais intenso Entendi agora. para B, que está mais próximo, certo? Então, por isso que vai ficar para baixo, porque A está para cima, B está para baixo, mas o campo de B é mais intenso. Então, a resultante vai ficar para baixo. Ok? É o que Vamos fica mais próximo, né, raciocinar, professor? pensar. Vamos raciocinar e pensar, tá ok? Vamos lá. Quinta, um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica contínua gera em torno de si um campo magnético. Uma das características da configuração desse campo é ter linhas, o quê? Linhas de força de indução magnética, tá? Elas serão o quê? No condutor, eu disse para vocês que você vai colocar o polegar no sentido da corrente. Então, imagine que esse fio aqui tem uma corrente para cima. Você vai colocar o polegar da mão direita no sentido da corrente e fechar os dedos ao redor do condutor. E diz que os seus dedos formam as linhas de indução. Então, as linhas de indução elas são circulares, como está o dedo aqui, ao redor do condutor, circular e concêntrica. E o centro dessa linha é exatamente o quê? O próprio condutor, onde está passando a corrente, onde você colocou o polegar. Então, o centro é o condutor e as linhas são circulares, concêntricas, ao redor do condutor. Por isso que a resposta é letra E. Ok? A sexta, você tem dois fios dispostos como mostra a figura. Então, os fios eles estão perpendiculares, tá? A corrente de um está para baixo e a corrente do outro está para a direita. Esses fios, eles formam, num plano, 4 quadrantes. 1, 2, 3 e 4, tá? Tá mostrando aí na figura. Se as correntes elétricas I1 e I2 pelos condutores, passam pelos condutores, e linha e duas linhas, ela pode produzir campo de intensidade nula onde? Então, esses campos criados pelos dois condutores, eles só podem se anular quando eles têm sentidos o quê? Contrários. Então, como é que você vai fazer isso? Botando a regra da mão direita. Para o condutor de cima que está descendo, ele vai entrar em 2, sair em 1, entra em 3 e sai em 4. Para o condutor que está na horizontal, ele entra em 4, sai em 1, entra em 3 e sai em 2, certo? Então, esse campo eles só podem se anular na região 2 e na região 4, porque na 2 ele está entrando para o condutor 1, está saindo para o condutor 4. Então, um entra e o outro sai, sentidos opostos podem se anular na região 2. E na região 4 ele está entrando para o condutor 2 e está saindo para o condutor 1, que está assim para baixo. Vai colocar o polegar para baixo e vai sair, certo? Então, na região 2 e 4, eles têm sentidos opostos, pode se anular. Na região 1, ele não pode se anular. Por quê? Porque ele vai estar para o condutor 1, ele vai estar saindo, e para o condutor 2, ele vai estar saindo também. Então, ele vai ser somado, não vai anular. E a mesma coisa ocorre na região 3. Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Por isso que a resposta correta é a letra D. O Carlos, Ok? peraí, rapidão. É, Fala, pode falar. então, assim que eu consegui entender, assim, quando tiver nulo, é aquele que vai tá no contrário, né? Sentidos Pra, opostos se anulam. Só pode anular se tiver sentidos contrários. Certo? É a única forma de anular se tiver sentidos opostos. valeu. Ok? Sétima. Uma espira circular é percorrida por uma corrente elétrica contínua, de intensidade constante. Quais são as características do vetor campo magnético no centro da espira? Então, letra A, ela é constante e perpendicular ao plano da espira. Sempre. Ela pode ser perpendicular entrando ou perpendicular saindo. Ok? Então, a espira está aqui. Se a corrente estiver assim, ele passa por fora e sai
no centro da espira. Se a corrente estiver no sentido anti-horário, ela entra no campo da espira e sai ao contrário, do lado de fora dela. Então, Por que no na centro da espira, constante é o valor, o fluxo. A corrente estabelece no centro, o centro tem uma distância R, que não muda. E a corrente que está passando também não vai mudar. Então, se você tem a mesma corrente elétrica, ele está falando que a corrente é contínua e tem uma intensidade constante. Se a corrente não varia e a distância do centro não varia, o campo vai ser sempre constante, não vai mudar também. Ok? Oitavo, uma bobina chata é formada por 50 espiras circulares de raio igual a 0,1 metro. Sabendo que as espiras são percorridas por corrente de 3 amperes, a intensidade do vetor campo magnético no centro vai ser... Então, você vai calcular com a fórmula da bobina. A bobina é um monte de espira achatada. Se você sabe calcular de uma espira, é só multiplicar pelo número de espiras que tem na bobina. Então, B é igual a MO vezes N vezes I sobre 2R. 4π vezes 10 a menos 7, 50 vezes 3, 50 espiras, 2, que é da fórmula, e 0,1 metro. Então, vai ficar... corta aqui, vai ficar 2π, 4π dividido por 2 vai ficar 2, 2 vezes 50 vezes 3, dá 300, vezes 10 a menos 7, cortou aqui, fica 1 vezes 10 a menos 1. Divide, vai dar 300π vezes 10 a menos 6, corro 2 casas aqui a vírgula e acrescento 2 no expoente. Então, vai ficar 3π vezes 10 a menos 4. Como nós não temos essa alternativa aqui, ó, tem 3 vezes 10 a menos 4, mas não tem o π. Então, 3π não é igual a 3. 3π é 3 vezes 3,14. Ok? Então, esse valor aqui não confere. Logo, a resposta correta é letra E, NRA, nenhuma das alternativas. Tem cuidado com as pegadinhas, hein? Tem que tomar cuidado com isso. Observe o que eu coloquei essas questões aqui. Eu disse para vocês que esses assuntos não caem muito no Enem. Porém, ele é bastante cobrado nos vestibulares tradicionais. Aqui, ó. Eu peguei faculdade do Brasil todo, ó. Pernambuco, São Paulo, tá? Outra faculdade de São Paulo, Espírito Santo, outra de São Paulo, Faculdade de Medicina, Fundação Carlos Chagas, tá? Então, tem faculdades, as faculdades, principais faculdades do país, utilizam muito essas questões, tá? Envolvendo esse conteúdo. Outra questão de espira, ele dá o raio em π centímetros, percorrido por uma corrente de 2 amperes, pede a intensidade, direção e sentido. Intensidade, você joga na fórmula. P igual a MO vezes I sobre 2R, tá? Então, vai ficar B igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes 2 sobre 2 vezes o raio. O raio é π centímetros, então π vezes 10 a menos 2. Transforma para metro. Divide 4π por 2π vai dar 2. 2 vezes 2, 4. A corrente de 2 amperes é 4. Dividido por 1 vezes 10 a menos 2. É porque aqui eu fiz 2 vezes 4, 8, só cortei o π, mas dá no mesmo, tá? E aí vai ficar no final 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Esse é o valor da intensidade do campo magnético. Só que ele pediu intensidade, direção e sentido. Qual é a direção e sentido? Eu coloco a regra da mão direita. A espira está aqui, a corrente está assim. Então, você coloca o polegar nesse sentido, passa por fora e sai do centro da espira em direção ao seu olho. Portanto, a bolinha aqui, com a bolinha dentro, representa que está perpendicular saindo no centro da espira. Ok? Então, você pode escrever ou colocar a bolinha com xizinho indicando entrando, ou a bolinha com outra bolinha dentro, que indica que está saindo. E a última dessa atividade, uma espira circular de raio igual a 20 centímetros é percorrido por uma corrente de 40 amperes. Qual a intensidade do vetor indução magnética criado por essa corrente no centro da espira? Então, observe que aqui ele só pediu a intensidade, então só vou dar o valor numérico. B igual a MO vezes I sobre 2R, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 40 amperes, dividido por 2 vezes 20 centímetros. 2 vezes 10 a menos 2. Tá?
simplifico aqui, vai ficar 4π, que aqui vai dar 40, com 40 eu cancelo. 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 1 vezes 10 a menos 2. 4π vezes 10 a menos 5 Tesla vai ser a intensidade desse campo magnético. Ok? Dúvidas, meu povo? Todo mundo entendeu? Carlos, só Vai uma lá. coisa. O N, você falou lá em cima. Ele N é considerado. é um número de espiras, tá? Ali você está calculando de uma bobina. Quando você calcula de uma bobina, você precisa determinar o de uma espira e multiplicar pelo número de espiras. Porque o que é uma bobina? Uma bobina é um conjunto de espiras achatadas em um núcleo. Então, se você sabe calcular o número, a intensidade de uma espira, basta você multiplicar pelo número de espiras que você tem na bobina, que você vai ter o campo de uma bobina. Então, a fórmula é a mesma. B igual a MO vezes N vezes I sobre 2R. Entendeu? Você só acrescentou o N na fórmula. Beleza? Obrigado. Nada. Tá tranquilo aí, meu povo? Mais nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Bom, aproveitar esse finalzinho. Deixa eu ver aqui. Na próxima aula, apareceu o quê? Da mesma atividade. Pronto, agora apareceu agora. força, né? Então, só para introduzir aqui, na próxima aula a gente vai começar nossa revisão, retomar nossa revisão, falando de dinâmica, tá? Dinâmica, estudo do movimento, considerando as causas e as consequências do movimento na natureza, ok? Então, a base vai ser o que causa e qual a consequência da causa no movimento. No nosso caso aqui, movimento em função da força, tá? Então, a força é uma das principais causas do movimento. Nós vimos que o corpo, quando não está sujeito à ação de força resultante, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se tem força resultante, ele passa a ter uma aceleração. Então, a força é fundamental para a gente entender a dinâmica, o estudo da dinâmica. Para existir força, é necessário que você tenha dois corpos. Portanto, a força é a interação de um corpo com o outro. É errado as pessoas acharem que tem a força, que possui a força, que é algo que você possui. Uma pessoa é mais forte do que a outra. A força ela é a interação da ação de um corpo e do outro. É claro que se você interage com um corpo maior, a força que está sendo envolvida no processo é maior. Mas isso não significa necessariamente que você tenha mais força. Então, eu posso ser mais fraco do que qualquer outra pessoa, por exemplo, tá? E a pessoa não empurrar uma caixa de 1 tonelada e eu conseguir empurrar uma caixa de 1 tonelada. Isso depende de uma série de fatores. Então, se eu reduzo o atrito, eu mesmo sendo teoricamente mais fraco do que a pessoa, eu consigo deslocar a caixa que ela não deslocou. Então, existe uma série de fatores, tá? Relacionadas com a interação de forças, certo? A força ela é uma grandeza vetorial, então ela precisa ser caracterizada, igual o campo magnético que a gente acabou de estudar. Precisa de uma unidade, de uma direção e de um sentido. Se eu digo para vocês que eu apliquei uma força num corpo, se eu não souber a direção e o sentido que eu apliquei a força, eu não vou saber nada sobre isso. Ok? Então, é uma grandeza vetorial. A unidade padrão vai ser Newton, tá? 1 kg a força, 9,8 newtons. Nosso tempo vai acabar. Foi só para a gente falar aqui do que a gente vai comentar na aula que vem. Beleza? Então, minha galera, um abraço. Foi bom estar com vocês. Bom dia. Valeu, professor. Qualquer Valeu, dúvida, Carlos. estou lá no WhatsApp. Um abração. Valeu, galera.